Olá, entendedor, entendedora, tudo bem com você? Olha, hoje a nossa conversa é uma aula que vocês me pedem muito, 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 muito. Como fazer análise do structure? Sim, vamos conversar sobre isso hoje. E ó, antes de mais nada, manda esse vídeo para quem precisa, quem trabalha com genética de populações, que precisa aprender a mexer no danado do structure, dá o seu joinha. Eu nunca falei isso em nenhum vídeo, agora eu tô me sentindo a blogueira, vou falar. Dá seu like, dá seu joinha, compartilha com os amigos. Seguinte, qual que é o arquivo de entrada para o programa Structure? É um arquivo .txt e nós vamos trabalhar com dados de genótipos. E o que é que o programa Structure faz, Nath? O Structure, ele estima para você, veja bem a palavra, grupos genéticos que você previamente vai falar para ele que representam ali a sua população. Então, a gente tem as populações geográficas, que você vai lá, coleta, tem a coordenada geográfica, mas nós também temos as nossas populações genéticas. E esse grupo genético que ele estima, você vai encontrar na literatura como valor de K, tá bom? Então, o que acontece? Hoje eu tô com meu... Você acha que é café, né? Haha, é chá de hibisco dessa vez. Vamos voltar. Foco, foco, foco. Então, o que acontece? A gente vai falar para o programa um K que a gente quer estimar. Então, ele vai estimar, por exemplo, se eu colocar um valor de K igual a 10, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 grupos, né? Do 1 ao 10. Se eu colocar 20, ele vai fazer a estimativa 1, 2, 3, até 20. E aí, então, você vai, a partir disso, dessas simulações, verificar qual é esse melhor valor de K que descreve as suas populações. Por ser uma estimativa bayesiana, quando a gente trabalha com o structure, a gente usa cadeia de Markov via Monte Carlo. Então, não necessariamente as suas simulações elas serão as mesmas, né? Entre uma corrida e outra. Então, o que a gente sugere? Que você faça mais de uma corrida. Tá, quantas corridas, Nath? Ó, a literatura sugere pelo menos 20, tá bom? E quantos grupos que eu testo, Nath? Vai depender da sua pergunta, do seu estudo, mas a princípio a gente testa um K igual a 10, também sugestão da literatura, dos artigos. E aí, supondo que você acabe detectando um K igual a 10, o que eu faço? Testo um K igual a 15. Detectei 15, testa um K igual a 20, mas assim, é muito difícil você encontrar um K igual a 10, 15, 20, tá? Assim, tipo, é muito raro. Então, começa testando um K igual a 10. E aí, você precisa, quando você mexe com structure, otimizar as suas corridas, otimizar os seus parâmetros. Não é assim, vou rodar e vai dar certo de primeira. Não é assim que funciona. Você tem que ter muita paciência para trabalhar com structure, tá? E aí, como que eu verifico isso, né? Como que eu sei que as minhas corridas estão consistentes? Quando você tem uma estabilidade nas corridas. Então, para cada K que você estimar, a gente espera que em todas as suas corridas ele compute a mesma ou aproximada proporção da constituição genética para cada um dos indivíduos que você analisou. O Structure ele faz a sua análise baseada nas frequências alélicas de cada loco na sua população. Mas isso vai ficar mais claro quando eu te mostrar aqui no final como que você analisa isso, tá bom? Beleza, mas então vamos aqui olhar como é que funciona o input desse programa. Olha só, há várias formas de você fazer esse input, eu vou mostrar só uma delas, tá? Aqui a gente tem no cabeçalho o loco, a identidade dos locos, neste caso aqui eu estou trabalhando com 6, por isso que a gente tem 6 aqui. Logo aqui na primeira coluna, a partir da segunda linha, nós temos o nome de cada um dos indivíduos que a gente está trabalhando. Então aqui AKEDF, AKEDF2 e assim por diante. Nessa segunda coluna aqui, a gente tem a identificação da população. E aí você precisa ter uma organização bem legal, bem bacana, tá? Por quê? Porque que eu tô com número. Então, escreve aí na ata, bonitinho, num documento, o que é cada um desses números aqui. Qual é a população. Então, aqui eu tenho a população 1, quer dizer, esse bloquinho aqui corresponde à população 1. Depois, esse bloquinho corresponde à população 2. Esse bloquinho é população 3 e assim por diante, tá bom? Ok, logo em seguida, na terceira coluna, nós temos caminhão, som de caminhão, som de caminhão, som de caminhão. Então, nessa terceira coluna, a gente começa com a genotipagem em si.
Eu vou ter, então, um alelo, porque eu estou trabalhando com dado diploide, tá? Então, vou ter o alelo A e o alelo B. Nesse caso aqui, 139 e 139 correspondem a esse primeiro primer aqui. 165 e 165 corresponde ao segundo primer. 202 e 202 ao terceiro. 251 e 251 ao quarto. 222 e 222 ao quinto. 188 e 188 ao sexto. E assim por diante. Entre cada uma dessas colunas eu tenho um espaço, tá? Isso aqui é importante. Outra coisa, se ficar um espaço sobrando aqui embaixo, pode dar errado, tá? Ele pode computar como alguma coisa a mais. Então, certifique-se de que está tudo certo. Nath, como é que é dado faltante? Eu não tenho todos os genótipos. Você vai colocar -9 ou -1, tá? Aqui no seu arquivo de entrada. Beleza, beleza, você já entendeu agora como é que funciona o esquema todo, vamos para a análise. Salvar. Programa aberto. Que beleza, que maravilha. Como que a gente faz então? Para que o Structure rode, você precisa importar os seus dados para esse programa, colocar os parâmetros que você quer, correr a sua análise e fazer um job. Então a gente vai fazer essas 4 coisas agora, tá bom? Então vamos aqui no menu File, New Project. Vou escrever aqui o nome do nosso canal, Entenda Genética, o nome do nosso projeto. Select, esse aqui select é o diretório, né? Seleciona o diretório, é a pasta. Eu estava tentando selecionar o input e não estava achando. Não, é a pasta. Então vem em procurar e aí eu vou selecionar uma pasta que eu coloquei dentro de C2 pontos com o nome de Structure. Selecionei. Agora sim a gente vai selecionar o nosso arquivo de entrada, o nosso input maroto que está dentro do Structure. Selecionei. Próximo passo. Aqui a gente vai colocar o número de indivíduos que corresponde ao nosso input, a ploidia do dado, temos um genótipo diploide, já está 2 aqui por default, -9 é a mentira, 6 é o número de locus que a gente utilizou, -9 é o código para missing data. Então perceba que tudo isso que a gente está completando refere-se ao seu arquivo de entrada. Muitas vezes a pessoa começa errando no structure e fica, meu Deus, socorro, o que eu vou fazer descabelando? Porque o input não está certo ou porque a informação que você está colocando aqui, caracterizando o seu projeto e os seus dados, não corresponde àquilo que você vê no input. Aí dá ruim mesmo. Então, bora para frente. Next. Ok, essa aqui é uma outra parte muito importante, criteriosa. O que acontece também que dá erro? Você pode fazer vários tipos de arquivo de entrada para o Structure, eu te mostrei um tipo. Alguns deles não vão ali com o cabeçalho dos locos, sabe? E aí o que acontece? Aqui ele está pedindo para você marcar coisas que tem dentro do seu input. Então a primeira delas é se tem uma linha contendo o nome dos marcadores. No arquivo que eu mostrei para você tem, por isso que eu estou marcando. O que acontece? Que algumas vezes as pessoas vêm atrás de mim e falam, nossa, socorro, não sei o que está acontecendo, não está dando certo minha análise. É porque ela faz um input que não tem essa linha com o nome do marcador, aí ela vem cá e marca. Aí não vai dar certo, entendeu? Ou então ela coloca ali a linha com o número do marcador e ela vem cá e não marca, né? Então você tem que marcar o que tem aqui. Outra coisa que você tem que marcar, que é motivo de dar ruim em muitas análises no Structure, quer dizer, nem dá ruim na análise porque nem chega a rodar, é nessa parte aqui, ó. Alguns modelos do Structure de input, você tem em 2 linhas a correspondência para um indivíduo do genótipo. No nosso caso, o genótipo estava todo numa linha só, então eu preciso marcar aqui essa opção de que no input, o dado por indivíduo está numa única linha. Se você não marcar isso daqui, ele vai entender que está em 2 linhas e também não vai abrir corretamente, né? Quer dizer, não vai abrir, nem vai funcionar. Então, vou marcar aqui e vou para frente. Eita! Será que temos um travamento aqui? Haha, é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Chup-chup. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo, porque travou. Não tem problema. Vou fazer mais rapidinho, tá? Porque você já entendeu como é que funciona até aqui. Genética, vamos selecionar o diretório.
179, número de locos 6, missing data menos 9, próximo. A gente tem o número dos marcadores, tá tudo numa linha só. Próxima, agora deu certo. Outra coisa que a gente tem que marcar aqui, então tudo isso aqui eu tô caracterizando o que tem no input para o programa reconhecer, tá bom? Olha só, eu vou marcar que eu tenho a identidade de cada indivíduo lá na minha pastinha, que eu tenho as populações possíveis de origem desses indivíduos, que é aquele número que eu mostrei para você, lembra na segunda coluna? 1, 2, 3, 4, então, a gente marca aqui. E essa pop flag aqui, isso daqui é um outro tipo de análise, é quando a gente considera as populações que a gente forneceu ali, aquela identificação, como inteligência para o programa. Então, eu não montei isso no meu input e eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas seria neste caso aqui para a gente marcar, e o input é um pouquinho diferente, tá? Muitas vezes as pessoas saem fazendo assim, ó, igual doido. Aí também não abre, por quê? Porque nem sabe o que está marcando aqui, então você tem que conhecer o seu input. No nosso caso, as coisas que nós temos que marcar aqui é a identidade do indivíduo, né? E as populações de origem, que é o que tem lá no nosso input. Finish. Aí ele vai te contar, olha, você tem 179 indivíduos, o missing date é menos 9, é ploidia, lá. E agora é a hora que a gente cruza os dedinhos. Tchan, 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 proceed. Abriu. Quando chega nessa parte aqui, já tá maravilhoso. É isso aí, ó. Olha só, aqui dentro do projeto, a gente tem toda a informação que estava lá no nosso input. Ó, perceba que aqui a gente tem a label da população. Aqui a gente tem a identidade da população, né? Qual população que é. Eu já falei para você sempre ter isso bonitinho, anotado. O locus, qual é o locus? E aqui o alelo A e o alelo B. Alelo A e B. E assim por diante, tudo certo. Então, até agora o que a gente fez foi importar o dado dos genótipos, né? Então, agora a gente vai criar os nossos parâmetros para a análise. Então, você vem em Parameter Set e vem em New. Então, chegamos numa parte muito sensível disso aqui, muito sensível. O que acontece? Ai, papai, vamos lá. Aqui, gente, não é trivial. Eu vejo muitos trabalhos errados porque a pessoa coloca um comprimento de Burnett e um número de cadeias de Markov via Monte Carlo aqui da cabeça e tudo mais. Você não vai acertar, muito raramente, vai acontecer isso com você de primeira, uma análise no Structure. Ela exige tempo, dedicação e paciência, tá? Para que você tenha resultados robustos. Então, o que acontece? Esse período de Burnett aqui, vamos dizer que é um período de treino, tá? É um período de treino para que as simulações ganhem inteligência. Então, essas simulações que ocorrerem aqui não serão utilizadas no seu programa. Aliás, as suas análises, elas vão ser descartadas. A gente tem diversas indicações na literatura de quantidade de cadeia que a gente tem que colocar e de tamanho do Burnett. E aí, eu não vou aprofundar nisso também, mas geralmente a indicação é que vá de 10.000 a 100.000, tá? Então você vai testando e vendo se você tem uma convergência nos seus resultados, tá bom? Então aqui eu estou dando um exemplo para você e eu não quero que esse vídeo fique com 3.000 horas de duração. Então eu vou colocar 1.000 de Burnett e eu vou colocar 1.000 de MCMC. Professora, então eu vou fazer isso no meu, tá bom? Não, você não vai fazer. Você presta atenção que eu tô colocando 1.000 aqui, porque nós queremos rodar isso aqui de maneira rápida para eu colocar o vídeo para você, mas você não vai colocar 1.000. Eu acabei de contar para você que geralmente a literatura indica no mínimo 10.000 e 100.000, e aí se você quiser uma acurácia maior ainda, mais do que 100.000, tá bom? Se você tiver como colocar isso para rodar numa cluster ou num workstation, alguma coisa da instituição que você trabalha, que você estuda, opte por isso, senão vai ter que fazer no seu computador. É possível, eu faço no meu também, mas aí tem que tomar cuidado com queda de energia e tudo mais. Uma forma de você recuperar isso é sempre salvar o seu projeto. Fica salvando job, porque algumas vezes pode ser que acabe a energia, mas você salvou o job e você continua de onde você parou, tá? Beleza, vamos para frente. Aqui em modelo de ancestria, o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher o Admixture Model. Esse Admixture Model aqui
é para você verificar se há mistura entre grupos genéticos estimados para as suas populações. Então, daqui a pouco eu vou mostrar como isso é, mas eventualmente algum indivíduo pode ter mais de um grupo genético constituindo. E um ponto importante para que você fique atento é o seguinte: gente, nós estamos estimando isso aqui para 6 locos, no meu exemplo. De repente você tem 10, 20, 30, 40, você trabalhando, no caso aqui eu estou usando microsatélites, mas você pode estar fazendo com SNPs e tudo mais. Você está avaliando para um conjunto de dados que refere-se a uma amostragem no genoma. Isso não significa que representa a espécie que você está estudando, aquela população inteira. Então, cuide para isso, porque você está fazendo uma amostragem do genoma e os seus resultados se referem para essa amostragem no genoma, tá? Então, para esses locos, a gente vai testar, vai usar o modelo de admixture, porque a gente quer ver se há, então, mistura entre as populações, se há mistura nos indivíduos. E o que significa mistura, professora? Olha só, se eu tenho mistura, eu tenho alguns indicativos, por exemplo, fluxo gênico, contato entre populações, dependendo da área e das perguntas que eu estou estudando, eu posso identificar hibridização, áreas de contato secundário, diversas coisas, tá bom? Bora para frente. Nós vamos utilizar a frequência correlacionada, a frequência alélica correlacionada dentro do modelo de frequência de alelos. A gente está utilizando a frequência correlacionada porque nós estamos trabalhando aqui nesse caso com uma única espécie, então a gente imagina que essas frequências alélicas estejam correlacionadas. Beleza? Ok. Agora aqui você vai ter que colocar o nome do seu parâmetro. Vou colocar Entenda Genética. Entenda Genética maravilhosa. Maravigold. Você manda esse vídeo pro seu amigo, viu? Porque eu tenho certeza que onde você trabalha tem gente que fica arrancando os cabelos para fazer essa análise aqui. Ok, então ó, agora a gente já importou o dado, a gente já colocou aqui os parâmetros, né? Ok, perfeito, perfeito. Agora a gente vai começar a nossa corrida. Então você vai vir aqui em Parameter Set e vem em Run. E aqui a gente vai colocar o número de populações que a gente assumiu. Lembra que no início dessa conversa eu falei, ó, a gente vai assumir o número de populações? Nós vamos assumir o número de populações. É aqui que eu falei que você ia entender. Então, eu assumo que eu tenho 10 populações. E aí ele vai fazer, então, de acordo com as frequências alélicas que você tem para os seus alelos de cada locus, como você esperaria a caracterização para um grupo genético igual a 1, como você caracterizaria para um grupo genético igual a 2, para um grupo genético igual a 3, 4, 5, 6, 7, se for 20, até 20, mas aqui, como eu falei para você, a gente vai colocar 10, veja lá qual vai ser o K que vai ser selecionado, o K estimado, e aí, se for 10, você tenta 15, mas geralmente é muito difícil a gente passar de 15, 20, tá? Então a gente começa com 10. Ok, e agora vamos correr. Pronto. Feito isso, a gente vai começar o nosso job. Então, você vai vir aqui em Project, e vem Start a Job. Aí, chegou nessa parte aqui, seleciona a sua simulação que você correu e você vai colocar um K que você quer testar. É de qual a qual K que você quer testar? Eu quero testar de 1 até 10. E aqui, gente, são os números de interações que você tem que colocar. A literatura sugere 20, tá? Sugere 20 e eu vou colocar 20? Não vou colocar, porque senão vai demorar muito para rodar. Eu vou colocar 2. Ah, então eu vou pôr 2. Não, você não vai, você já entendeu que é 20, né? Então, assim, gente, eu coloco aqui as análises, mas vocês precisam ler o tutorial. Não tem nada mais confiável do que o tutorial dos programas. São excelentes, muito didáticos, tá? Então, dá uma olhadinha lá, nunca esquece de olhar, tá? O que os autores indicam e tudo mais. E também presta atenção, não fica sem colocar o áudio não, porque senão você vai olhar aqui 2 e vai pensar, meu Deus, eu vou pôr 2. Não, eu tô colocando 2 para andar mais rápido. Start. Vamos esperar enquanto está rodando. Nhame. Perceba que enquanto está rodando isso daí, olha só,
coisas estão aparecendo na tela ao lado aqui, nos resultados. Ah, vocês não estão vendo que eu estou apontando com o dedo, né? Tem que apontar com o mouse. Então, aqui, ó, coisas estão aparecendo aqui. Que coisas? Os nossos Ks para cada uma das nossas interações. Então, olha só. Eu coloquei duas interações, lembra? Então, ó, K igual a 1, K igual a 1, 2, K igual a 2, K igual a 2, maravilha, K igual a 3, K igual a 3, e assim por diante, tá? Ele vai fazendo. Mas eu quero te mostrar uma coisa que eu acho super interessante. Obviamente, aqui não é um K sumarizado, a gente não sumariza isso no Structure. Você pode sumarizar isso no programa chamado Clampack, e aí lá você pega todas esses Ks, o Clampack vai identificar para você qual que é o melhor valor de K, e aí depois você pode ir no Destruct e pegar e colocar isso numa representação gráfica bonitinha. Mas o Structure não faz isso. Mas de todo modo, se você clicar aqui em cada um desses Ks, por exemplo, em cada uma das corridas, eu vou pegar o K igual a 2, e aí você olhar aqui do ladinho, ó, você vai ter uma caracterização dos seus resultados, tá vendo? Tudo aqui bonitinho. Ele vai travar um pouquinho porque ele tá correndo a análise, né? Mas, ó, vamos ver se ele desce pra mim. O que que acontece? Aqui, ó, ele vai colocar, então, para um K igual a 2, qual que é? Eita, job completed. Você dá um ok, beleza. Já vem aqui, ó, e salva o projeto, salvou. Então, o que que acontece? Voltando aqui, ó, para um K igual a 2. Ele vai colocar todas aqui as informações e tudo mais. Ele vai mostrar os clusters inferidos. Então, para o cluster 1, eu tenho, por exemplo, que a população 1 é composta de 85% do cluster 1 e cerca de 15% do cluster 2. Aqui, a população 2 é composta de 94% do cluster 1 e 0,059% do cluster 2. O somatório desses clusters precisa dar 100%, tá? Então, aqui é assim por diante em cada população. Beleza? Isso aqui a gente chama de coeficiente de membership, ou atribuição. E aí a gente vai ter a mesma coisa para cada um dos Ks que a gente estimou, sendo que a gente colocou para fazer isso 2 vezes. Então, olha só. Esse aqui, por exemplo, K igual a 10, ele vai colocar para cada grupo a porcentagem, a frequência com que determinado grupo genético ocorre nas populações. Mas, novamente, o Structure ele não vai identificar qual que é o melhor K. A gente simplesmente tem a nossa análise feita aqui. Salvou, salvou. Vamos fechar, então. Beleza, Nath, mas e agora? Você falou que ele faz a análise bonitinha, maravilhosa, mas como que eu vou identificar o meu K? Como que eu vou detectar qual que é o melhor K nessa análise? Calma, você vai descobrir como fazer isso. Como eu disse, a gente poderia fazer pelo Clampack, poderia fazer pelo Clampack. Só que é um programa que é um pouquinho mais difícil e hoje nós temos alternativas que são ferramentas online para fazer a estimativa do melhor K. E além dela ser online e tudo mais, um pouco mais fácil, mais tranquilo, tem um pormenor aí. Você vai usar o processador que está em uma nuvem, então você não vai usar o seu computador nem nada. Isso é muito bom, você ganha tempo, né? Você não vai ter problema de acabar a energia, nada disso, vai ficar tudo bonitinho para você. Então, são várias ferramentas que nós temos, mas eu vou te apresentar uma hoje para fazer isso. Então, assim, a gente tem várias ferramentas online para fazer, mas uma que você escuta bastante na literatura é o Structure Harvester. E aí, então, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o endereço, mas olha só, aqui dentro desse site você vai trazer os seus resultados do Structure para cá. Só que você precisa zipar esses resultados. Então, vamos lá na pasta que a gente selecionou para essa aula. Aqui, Entenda Genética. Quando você clica lá dentro, tem algumas coisas lá. Então, a gente tem o nosso projeto, né? O dado do projeto que a gente salvou. Mas dentro aqui dessa pasta de arquivos, Entenda Genética Maravigold, se eu der um duplo clique, eu vou ter essa pasta aqui que está escrito Results. Você vai zipar essa pasta. Posso pôr .rar? Não, não pode pôr. É zip mesmo. Então, vamos lá, clica com o botão direito do mouse. Eita. Vamos compactar esse arquivito. Esse arquivo maroto. A esto.
Bom, feito isso, vamos então aqui na opção procurar e vamos pegar o nosso resultado. Pronto, feito isso, vem aqui em Harvest. Harvest maroto. Vamos esperar que o servidor está gerando os nossos resultados. Ah, que maravilha, que coisa linda! O Structure Harvest, ele seleciona o seu K por um método que foi descrito por Evano 2005, tá? É o método de delta K. Então, isso aqui eu já vi que deu muito ruim essa análise nossa, lógico, né? Eu fiz com pouquíssimas corridas, então daria ruim mesmo. Olha só, ele vai pegar o maior valor de delta K e a partir desse maior valor de delta K, ele vai te apontar qual que é o possível K que descreve a sua população para os locos avaliados, né? Então ele estima, lembra bem, não é ele estima, você está estimando o valor de K. Aqui ele falou que é igual a 8. Nath, mas você está falando que está meio estranho isso aqui, por quê? Porque, gente, quando a gente tem um K com muita segurança assim, na estimativa, você não vai ter um pico concorrendo com ele, tá vendo? Porque olha só a altura do pico aqui para um K igual a 4. Aqui a gente tem ó, do 1 até o 10, o valor de K, e a gente encontrou que tem um delta K aqui para um K igual a 2, mas também tem um relativamente próximo, ó, de 80 para o 100, né, 100 e poucos. Então, assim, isso daqui já me mostra que não é uma análise confiável, tá bom? E é óbvio, a gente esperava isso, né? Porque eu coloquei 1000 e eu falei para você que tinha que ser pelo menos 10.000 para a gente começar a brincar. Aí você pode vir aqui e salvar essa tabelinha, clica aqui, ó, e vem salvar como, que vai salvar numa pastinha de Excel para você. Você pode salvar bonitinho os seus gráficos aqui em PDF ou em EPS, salva aqui, salva aqui. E uma coisa super legal que ele gera é que é o seguinte, tá vendo aqui, ó, Clamp Files? Isso aqui são os resultados de Clamp. E aqui a gente tem o coeficiente de membership para cada indivíduo, ou seja, a proporção de grupo genético que tem em cada um desses indivíduos, e a gente tem também por população. A gente percebeu aqui que o K é igual a 8, então eu vou clicar num K igual a 8 para você ver o que tem aqui dentro. Olha só, para um K igual a 8, dentro daquela pastinha que tem ponto .ind, né, de indivíduos, ele vai colocar para o indivíduo 1 qual que é a frequência do cluster 1, do cluster 2, do cluster 3, 4, ou 4 é o que mais tem, 0,92. 5, 6, 7, 8. E ele vai fazer isso para cada indivíduo. Porém, contudo, entretanto, você pode olhar aqui nessa pop file. E aí, quando você clica em pop file, você vai ter a estimativa de membership para cada um desses grupos genéticos aqui. Porém, contudo, entretanto, a gente vai ter por população. Então, aqui eu tenho que a população 1 tem aproximadamente 90% dela composta pelo grupo 4. Quando você for mostrar nos seus resultados, eu quase nunca vejo isso aqui, viu? O pessoal colocando, é tão legal você colocar, olha, tantos por cento, esse grupo genético ocorre numa frequência maior em tal população. Aí você pode ver se tem uma relação geográfica, se as populações estão mais perto, se tem um isolamento, uma barreira, se uma população é majoritariamente composta por um único cluster, como essa população aqui, ela é composta majoritariamente pelo cluster 4, 90%, gente. Será que ela está isolada geograficamente? Por que é 90%? O que está acontecendo, né? Então, você pode coletar alguns insights a partir disso daqui, beleza? Aí, tá vendo que eu tenho dois bloquinhos? Eu tenho dois bloquinhos porque eu fiz 2 simulações. E aí, então, se eu tiver 20 simulações, eu farei 20 bloquinhos de simulação. O que não foi o nosso caso. Então, se você quiser fazer uma tabela final disso daqui, você vai fazer a média de cada grupo, para cada população, em cada corrida. Para esse caso aqui, como é que a gente faria, por exemplo, para a população 1 e o grupo 1? Eu pegaria 0,025 mais 0,008, somaria e dividiria por 2, porque tenho 2 corridas. E aí, então, eu ia plotando isso no arquivo de Excel. Beleza, então é isso. A gente já viu aqui como a gente detecta o K por Evano. A gente não tem só o método de Evano, a gente tem outro método também, outros, né? Mas tem um outro bem legal, que é o PuECMail 2016,
que aí é outra aula a respeito, mas eu quero só te mostrar uma coisa. Também é outra aula sobre como a gente pode gerar os gráficos, né, bonitinhos do Structure, mas veja bem, quando eu tinha falado para vocês sobre convergência, era isso daqui, ó. A gente tem os resultados, a gente fala de Major Modes e Minor Modes. A gente espera que cada simulação que a gente faz não haja diferença, não significativa, mas não tenha grandes diferenças entre cada simulação. E a gente consegue ver isso com base nesse resultado aqui de baixo, ó. As modes das corridas, né? Então, por exemplo, para essa simulação aqui que eu fiz, que tem 3 simulações e sim, não é 3, o indicado são 20, mas a gente percebe que a gente teve uma concordância entre as simulações, por isso que aqui está 3, 3. Se tivesse uma discordância, aqui teria 2, 1 e tudo mais. E a gente sempre tem que otimizar em relação a isso. Eu vou mostrar para você como faz isso rapidinho. Tem uma outra plataforma que chama Clampack. Aqui dentro da Clampack, você vai selecionar o arquivo zip, mas esse arquivo zip não pode conter, vamos aqui em Results, esse arquivo zip não pode conter esse arquivo Q aqui, senão não vai dar certo. A gente vai colocar só o arquivo F. A gente vai copiar esse arquivo F aqui, acho que eu copiei tudo certinho, Ctrl C, a gente vai criar uma outra pasta, a gente vai colocar aqui dentro. A gente vai zipar essa pasta. Olha que professora maravilhosa. Zipei certo? Não, zipei errado, porque não é um WinRAR. Eita. Vamos de novo. Vamos fazer essa aula completinha. Zip. Ok. Pronto. Agora, dentro do Clampack, eu venho aqui em procurar. Pego resultados F. Seleciono. Boto o e-mail. Tenda genética. Aceito presentes e recebidos, tá, gente? Canequinhas, café, brincadeira. Vamos lá. Submeter o formulário, cruzar os dedos para tá tudo certo. E vamos que vamos. Ó, quando começa assim, ó, running validation, pode ser que tá tudo certo. Vamos lá. Miau, miau. Então aqui a gente está carregando os resultados gerados pelo programa Structure para que nós avaliemos, neste caso da Clampack, não o melhor K, porque isso a gente fez utilizando a plataforma Structure Harvester. A gente vai agora verificar os gráficos, gerar esses gráficos aqui para as análises que nós fizemos, porque daí ele gera o gráfico sumarizando. Imagina, se a gente vai pegar os 20 gráficos, 40, 100 gráficos que gera lá no Structure, e nem estaria correto, porque aqui a gente faz uma sumarização desses resultados em um único gráfico, representando cada um dos casos. E aí ele também vai gerar as Minor e Major Modes, que é por onde a gente também consegue verificar se há uma consistência nas nossas corridas. Correndo, galera. Meu chá de hibisco já tá frio? Já tá frio. Enquanto isso, vamos conversar? O que você, criatura, gostaria de ver por aqui? Comenta aqui. Tá com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Né, que é muito bom, eu adoro ler os comentários de vocês, eu fico super feliz com o feedback. E aí, isso é bom porque o canal fica bacana para vocês, né? Fica algo que realmente é útil. Eita, saiu aqui o resultado, menino. Olha só. Ah, que beleza. Ó, aqui você pode vir salvar o zip que vem com todos os resultados do Clampack, tá bom? E aqui a gente tem um PDFzinho, vou mostrar para você de cada um desses gráficos. Então, ele vai gerar um gráfico para cada um desses casos que nós testamos. Essa similaridade está muito baixa. É muito bom que ela fique igual a 1, ou próximo de 1. Então, isso aqui já é um indicativo de que deu ruim aqui, sabe? Muito pouca análise, muito pouca repetição. Já está errado porque a gente fez só 2, né? Tinha que ser pelo menos 20. Talvez a gente não vai conseguir ver as Major Modes ou Minor Modes aqui por causa disso, mas eu vou mostrar para você onde fica. Então, no final aqui, ó, a gente tem ó, Minor Modes e a gente tem, então, a divisão de cada uma dessas corridas. Então, para um K igual a 1, nas nossas 3 simulações, a gente teve 3 concordâncias. 3 simulações, 3 concordâncias. Então, em tese, a gente teve uma concordância com isso daqui. Só que a gente não tem confiabilidade porque a gente pensa, numa simulação de 10 anos, vai fazer só 2 corridas? Tem condição não, gente. Então,
Não, 2 corridas de 1.000, né? Por favor. Mas você já sabe onde você olha e onde você pode avaliar se houve uma convergência das suas corridas, né? Se elas estão indo bem. Se não, você volta e faz a análise de novo. É por isso que eu disse que o Structure não é um software, como que eu posso dizer, básico, simples. Ele é complexo, ele exige tempo, paciência. Mas eu tenho certeza que você, aqui no Entenda Genética, tem tudo isso, porque você segue as nossas dicas, participa e vai ter muito sucesso na sua análise. É isso. Precisando, já sabe, deixa aqui nos comentários e nos encontramos no próximo vídeo. Até breve! Eita, terminamos!